Você já imaginou como seria descobrir que a solução para um problema que atormentou uma família por anos estava bem debaixo do nariz de todos? Hoje vou contar uma história real que aconteceu em São Paulo e que vai te deixar com os olhos marejados. Se você gosta de histórias que mostram como as pessoas mais simples podem fazer a diferença, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa história vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou. Capítulo 1. A maldição do zerdeiroso sol de março batia forte nas janelas do penthouse no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Rodrigo Mendes, aos 45 anos, era conhecido no mundo dos negócios como o rei do agronegócio. Sua fortuna, estimada em mais de 500 milhões de reais, havia sido construída através de uma rede de fazendas e exportação de commodities que se espalhava por todo o Brasil. Mas naquela manhã de terça-feira, enquanto observava o movimento da rua Gabriel Monteiro da Silva, através da janela de seu escritório, Rodrigo não se sentia como um rei. Ele se sentia como um pai desesperado. Doutor Mendes, os exames chegaram, disse Carla, sua secretária particular, entrando no escritório com uma pasta nas mãos. Sua voz carregava o tom cauteloso que ela havia aprendido a usar sempre que se tratava dos filhos do patrão. Rodrigo se virou, e qualquer um que o conhecesse nos negócios ficaria chocado com sua aparência. O homem que comandava reuniões com autoridade inabalável agora tinha olheiras profundas, cabelos grisalhos desalinhados e uma expressão de cansaço que parecia ter se instalado permanentemente em seu rosto. "Coloque na mesa", ele murmurou, sem coragem de pegar os papéis imediatamente. Há 3 anos, quando os gêmeos Lucas e Leonardo completaram 7 anos, algo estranho começou a acontecer. Os meninos, que sempre foram crianças ativas e saudáveis, começaram a apresentar sintomas inexplicáveis. Primeiro foram as dores de cabeça constantes, depois a fadiga extrema, perda de apetite e, mais recentemente, começaram a ter episódios de confusão mental e dificuldades de coordenação. O que mais atormentava Rodrigo era que os sintomas eram idênticos nos 2 filhos, como se uma maldição tivesse caído sobre seus herdeiros simultaneamente. "Papai?" A voz frágil de Lucas ecoou pela porta entreaberta do escritório. Rodrigo rapidamente escondeu os exames e forçou um sorriso. "Entre, campeão!" Lucas entrou devagar, segurando a mão de Leonardo. Aos 10 anos, os gêmeos eram fisicamente idênticos, cabelos castanhos claros, olhos verdes como os do pai, e a mesma expressão inteligente que sempre caracterizou a família Mendes. Mas agora, ambos pareciam frágeis demais para a idade, com a pele pálida e movimentos cansados. "A gente pode brincar no quintal?" perguntou Leonardo, sua voz também mais baixa que o normal. "Claro, mas não fiquem muito tempo no sol, tá bem?" Rodrigo se ajoelhou na altura dos meninos, tentando esconder a preocupação em sua voz. Depois que os garotos saíram, ele finalmente abriu a pasta com os novos exames. Dr. Eduardo Silveira, o melhor neurologista pediátrico de São Paulo, havia solicitado uma bateria completa de testes: ressonância magnética, punção lombar, exames de sangue para doenças autoimunes, testes genéticos para condições raras. O resultado estava ali, em letras frias e técnicas. Síndrome neurológica, de origem indeterminada. Recomenda-se investigação para possível doença metabólica rara ou intoxicação por metais pesados. Rodrigo sentiu o mundo girar ao seu redor. 3 anos de consultas com os melhores especialistas do país, tratamentos experimentais, viagens para clínicas nos Estados Unidos e na Europa, e a única certeza que tinham era que seus filhos estavam piorando. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a Marina, sua ex-esposa. "Rodrigo, precisamos conversar." A voz dela estava tensa.
Acabei de sair do consultório do Dr. Silveira. Ele disse que os meninos precisam ser internados para observação. O quê? Ele não me falou nada sobre internação. Porque você estava em viagem para o Mato Grosso quando ele ligou. Os episódios de confusão estão ficando mais frequentes. Ontem o Leonardo se perdeu dentro de casa, Rodrigo. Dentro da própria casa. Rodrigo fechou os olhos, sentindo o peso da culpa. Nos últimos meses, ele havia se enterrado no trabalho, como se manter-se ocupado pudesse de alguma forma fazer os problemas dos filhos desaparecerem. Eu vou buscá-los agora, ele disse. Vamos conversar quando eu chegar aí. Após desligar, Rodrigo permaneceu sentado em silêncio por alguns minutos. Seu império empresarial continuava crescendo, suas fazendas batiam recordes de produção, suas exportações alcançavam novos mercados. Mas nada disso importava se ele não conseguisse salvar seus próprios filhos. Ele pegou as chaves da BMW e desceu até a garagem. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, em direção à casa de Marina, no Alto de Pinheiros, não conseguia parar de pensar em como tudo havia mudado tão rapidamente. Havia 3 anos, Lucas e Leonardo eram crianças normais. Jogavam futebol, no clube tinham aulas de natação, eram os melhores alunos da turma no Colégio São Bento. Marina e ele, apesar do divórcio, mantinham uma relação cordial focada no bem-estar dos meninos. Então, como um raio em céu azul, a doença apareceu. E com ela, uma série de mudanças que transformaram suas vidas em uma montanha-russa de esperança e desespero. Primeiro, tiveram que tirar os meninos do colégio por causa das constantes faltas devido aos sintomas e consultas médicas. Depois, Marina deixou o emprego como arquiteta para se dedicar integralmente aos cuidados dos filhos. Rodrigo, por sua vez, contratou uma equipe médica particular e transformou parte de sua cobertura em uma mini-clínica. Ao chegar à casa de Marina, encontrou os meninos assistindo televisão na sala, enrolados em cobertores apesar do calor de março. A imagem partiu seu coração. "Oi, papai!" Os dois falaram em uníssono, mas sem o entusiasmo de antigamente. "Oi, campeões! Como vocês estão se sentindo?" "Cansados", respondeu Lucas. "E a cabeça está doendo de novo." Marina apareceu da cozinha com a expressão preocupada que se tornara sua marca registrada nos últimos anos. Aos 38 anos, ela ainda era uma mulher bonita, mas o estresse havia cobrado seu preço. Cabelos que antes eram sempre impecáveis, agora ficavam presos em um rabo de cavalo prático, e ela havia perdido peso demais. "Vamos conversar lá fora", ela disse baixinho. No quintal, sob a sombra de uma jabuticabeira, Marina foi direta ao ponto. "Rodrigo, eu não sei mais o que fazer. Já gastamos mais de 2 milhões em tratamentos, consultamos os melhores médicos do mundo e os meninos só pioram." O Dr. Silveira falou sobre a internação. Ele quer fazer mais testes, investigar a possibilidade de uma doença genética. Ultra rara, mas sinceramente estou perdendo as esperanças. Rodrigo segurou as mãos da ex-esposa. "Nós não podemos desistir. Eles são nossos filhos." "Eu sei, mas..." Marina começou a chorar. "Às vezes, eu penso se não seria melhor aproveitarmos o tempo que temos com eles, sendo uma família, em vez de viver de hospital em hospital." Naquele momento, Rodrigo tomou uma decisão que mudaria tudo. "Vou trazê-los para ficar comigo por algumas semanas. Você precisa descansar e eu preciso passar mais tempo com eles." Marina hesitou. "Você tem certeza? Com sua agenda de trabalho?" "Vou cancelar tudo. Os negócios podem esperar." Era uma decisão que ele deveria ter tomado há muito tempo, e sem saber, seria essa decisão que abriria caminho para a descoberta que salvaria a vida de seus filhos. Capítulo 2. A nova rotina na manhã seguinte, Rodrigo acordou com o som de vozes vindas da cozinha. Eram 6h30 e o sol começava a iluminar o penthouse.
Ele desceu de chinelos e encontrou uma cena que não via há anos. Alguém preparando o café da manhã em sua cozinha. "Bom dia, Sr. Rodrigo", disse uma voz feminina alegre. Rodrigo parou surpreso. Diante do fogão estava uma mulher negra de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, usando um avental azul claro. Ela mexia algo em uma panela com movimentos seguros e experientes. "Desculpe, eu não estava esperando." Ele começou confuso. A mulher sorriu, mostrando um sorriso caloroso que iluminou toda a cozinha. "Eu sou Dona Conceição, mas pode me chamar de Dona Cida. Sua secretária me contratou ontem para ajudar com as crianças. Ela disse que os meninos iam ficar aqui por umas semanas." Rodrigo se lembrou vagamente de ter pedido para Carla providenciar alguém para ajudar com a limpeza e cuidados básicos enquanto os gêmeos estivessem ali. Nos últimos anos, ele havia se acostumado com uma equipe de limpeza que vinha 2 vezes por semana, mas nunca teve uma funcionária morando na casa. "Ah, claro. Obrigado por estar aqui", ele disse, ainda meio atordoado pelo sono. "Não tem de quê. Já cuidei de muitas crianças na minha vida. Tenho 4 filhos criados e 6 netos." Ela continuou mexendo a panela. "Estou fazendo um mingau de aveia com banana. Ouvi dizer que os meninos têm pouco apetite, então pensei em algo nutritivo e gostoso." Naquele momento, Lucas e Leonardo desceram as escadas, caminhando devagar e se apoiando no corrimão. Eles pararam na entrada da cozinha, tímidos diante da nova pessoa. "Bom dia, príncipes." Dona Cida se virou com o sorriso mais acolhedor que Rodrigo já havia visto. "Vocês devem estar com fome. Venham, venham." Os meninos se aproximaram cautelosamente. Rodrigo observou a interação, notando como Dona Cida não os tratava como doentes frágeis, mas como crianças normais que precisavam de carinho e boa comida. "Eu fiz um mingau especial", ela disse, servindo 2 tigelas fumegantes. "Minha receita secreta com canela do Ceilão e um pouquinho de mel." Para surpresa de Rodrigo, os meninos comeram com mais apetite do que ele havia visto em semanas. Enquanto eles tomavam café da manhã, Dona Cida se movimentava pela cozinha com a eficiência de quem conhecia o ofício, mas seus olhos nunca deixavam de observar as crianças. "Senhor Rodrigo", ela disse baixinho, aproximando-se dele, "posso fazer uma pergunta sobre os meninos?" "Claro. Eles sempre foram assim, quietinhos e pálidos." Rodrigo suspirou. "Não. Há 3 anos eles eram completamente diferentes. Ativos, falantes, cheios de energia." Dona Cida assentiu pensativamente, como se estivesse processando uma informação importante. "E os médicos? O que dizem?" "Que é uma doença rara, mas não sabem exatamente qual." Durante os dias seguintes, Rodrigo observou uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica da casa. Dona Cida havia estabelecido uma rotina que os meninos pareciam apreciar. Café da manhã, sempre no mesmo horário, atividades tranquilas pela manhã, descanso após o almoço e algumas brincadeiras no final da tarde. Ela também havia tomado a liberdade de reorganizar completamente a despensa e a geladeira. "Senhor Rodrigo, posso sugerir uma coisa?" Ela disse na quinta-feira, enquanto preparava o almoço. "Pode falar. Que tal se eu fizer as compras de comida daqui para frente? Sabe, escolher os ingredientes pessoalmente, garantir que tudo seja fresquinho e de boa qualidade?" Rodrigo, que sempre teve suas compras entregues por um serviço premium, achou a ideia interessante. "Se você acha que vai ajudar, pode deixar comigo." Na sexta-feira, algo extraordinário aconteceu. Rodrigo estava trabalhando em seu escritório quando ouviu algo que não escutava há meses: risadas vindas do quintal. Ele se aproximou da janela e viu Lucas e Leonardo brincando com Dona Cida de uma versão adaptada de pique-esconde. Os meninos não corriam como crianças saudáveis faziam, mas estavam genuinamente se divertindo. "Como ela consegue?"
ele murmurou para si mesmo. Durante o jantar, Leonardo fez uma observação que chamou a atenção de todos. Pai, hoje eu não senti tanta dor de cabeça. Lucas confirmou. Eu também. E consegui ler um capítulo inteiro do meu livro sem ficar confuso. Rodrigo trocou um olhar significativo com Dona Cida, que apenas sorriu discretamente. Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Rodrigo encontrou Dona Cida na cozinha, organizando as coisas para o dia seguinte. Dona Cida, posso fazer uma pergunta? Claro, senhor Rodrigo. Você já trabalhou com crianças doentes antes? Ela parou o que estava fazendo e o encarou com seriedade. Já, sim. E uma coisa que aprendi é que às vezes a gente procura a resposta nos lugares mais complicados, quando ela pode estar bem na nossa frente. O que você quer dizer com isso? Ainda não sei, senhor Rodrigo, mas estou observando. Havia algo no tom de voz dela que intrigou Rodrigo profundamente. Era como se Dona Cida estivesse investigando um mistério, e ele tinha a sensação de que ela estava prestes a descobrir algo importante. No sábado, ela pediu para acompanhar os meninos em uma consulta de rotina com o Dr. Silveira. Rodrigo achou estranho, mas concordou. No consultório, enquanto o médico examinava as crianças, Dona Cida fez perguntas que nem Rodrigo havia pensado em fazer. Doutor, os sintomas pioram em algum horário específico? Tem relação com o que eles comem? E o ambiente onde eles passam mais tempo? Dr. Silveira, um homem de 60 anos acostumado a lidar apenas com pais ansiosos, ficou impressionado com a perspicácia das perguntas. São observações muito inteligentes, ele disse. Realmente, intoxicações ambientais ou alimentares podem causar sintomas neurológicos similares. Saindo do consultório, Rodrigo perguntou, Dona Cida, por que essas perguntas? Ela olhou para os meninos, que caminhavam à frente deles, e depois para Rodrigo. Sabe, senhor Rodrigo, quando meu neto mais novo ficou doente, os médicos também não sabiam o que era, até que descobrimos que era a tinta da parede do quarto dele que estava causando os problemas. Tinta? Tinha chumbo. Casa antiga, sabe como é. Minha filha ficou desesperada, gastou uma fortuna em médicos, até que um técnico da vigilância sanitária sugeriu testar a casa. Rodrigo parou de andar. Você acha que pode ser algo assim? Não sei, senhor Rodrigo. Mas uma coisa eu aprendi. Quando duas crianças que vivem no mesmo ambiente ficam doentes do mesmo jeito, na mesma época, a gente tem que olhar para o ambiente. Naquele momento, uma ideia começou a se formar na mente de Rodrigo, e sem saber, Dona Cida havia plantado a semente da descoberta que mudaria tudo. Capítulo 3. A investigação silenciosa. A partir do domingo, Dona Cida começou o que ela chamaria mais tarde de sua investigação particular. Enquanto cuidava dos meninos e da casa, ela observava cada detalhe com a atenção de um detetive. Primeira descoberta. Os meninos se sentiam pior nos dias em que passavam mais tempo no andar superior da cobertura, onde ficavam seus quartos e a sala de estudos. Segunda descoberta. Os sintomas pareciam diminuir quando eles ficavam no andar térreo, especialmente na área da piscina e do jardim. Terceira descoberta, e a mais intrigante, quando ela começou a cozinhar com ingredientes frescos que ela mesma escolhia no mercado, eliminando completamente os alimentos processados e enlatados que sempre estocaram a despensa do penthouse, os meninos demonstraram uma melhora gradual, mas perceptível. Senhor Rodrigo, ela disse na segunda-feira à noite, posso ver os quartos dos meninos? Rodrigo a acompanhou até o andar superior. Os quartos dos gêmeos eram idênticos, decorados com móveis planejados modernos, papel de parede temático de super-heróis, carpete felpudo e uma série de eletrônicos. Televisões grandes, videogames, computadores. Dona Cida caminhou pelos cômodos lentamente, como se estivesse sentindo algo no ar. Ela se aproximou das janelas,
Observou as paredes, tocou os móveis. Quando esses quartos foram decorados? Ela perguntou. Há uns 4 anos. Foi logo depois do divórcio. Eu queria que eles se sentissem em casa quando viessem me visitar. E eles começaram a ficar doentes quando? Há 3 anos. Mais ou menos 6 meses depois de começarem a dormir aqui regularmente. Dona Cida assentiu, mas não disse nada. Rodrigo notou que ela parecia estar conectando pontos de um quebra-cabeça invisível. Na terça-feira, ela fez um pedido inusitado. Senhor, Rodrigo, que tal se os meninos dormissem no quarto de hóspedes do andar de baixo por alguns dias? Só para ver como eles reagem. Mas por quê? É só uma tentativa. Às vezes, mudanças pequenas fazem diferenças grandes. Rodrigo concordou, curioso para ver onde aquilo levaria. Para sua surpresa, na primeira noite no quarto do andar inferior, ambos os meninos dormiram melhor do que haviam dormido em semanas. Na quarta-feira, Dona Cida encontrou a primeira pista concreta. Ela estava limpando o quarto do Lucas quando notou uma mancha escura na parede atrás da cabeceira da cama. A princípio, pensou que fosse sujeira comum, mas quando passou um pano úmido, percebeu que a mancha estava na própria tinta. Que estranho, ela murmurou examinando mais de perto. A mancha tinha uma textura diferente, quase como se algo estivesse crescendo ou se espalhando por baixo da tinta. Ela checou o quarto do Leonardo e encontrou algo similar na mesma posição. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Dona Cida fez algo que normalmente jamais faria. Usou seu celular para pesquisar na internet. Ela digitou manchas na parede e fazem mal para a criança. Os resultados a deixaram alarmada. Artigos sobre mofo, fungos tóxicos, problemas respiratórios causados por umidade e, o que mais chamou sua atenção, sintomas neurológicos causados por exposição a certas toxinas ambientais. Na quinta-feira, ela tomou uma decisão corajosa. Senhor Rodrigo, preciso falar uma coisa importante com o senhor. Eles estavam no escritório e, pela primeira vez desde que ela chegara, Dona Cida parecia nervosa. Pode falar, Dona Cida. O senhor vai achar que estou sendo intrometida, mas eu acho que encontrei algo nos quartos dos meninos. Ela explicou sobre as manchas, suas observações sobre como os meninos se sentiam melhor no andar de baixo e sua pesquisa na internet. Rodrigo a ouviu com crescente interesse. Você está sugerindo que pode haver alguma contaminação nos quartos? Não. Sei, senhor Rodrigo, mas não custa investigar. Naquele mesmo dia, Rodrigo ligou para uma empresa especializada em análise ambiental. Na sexta-feira, 2 técnicos chegaram ao penthouse com uma série de equipamentos. Dona Cida acompanhou toda a inspeção, fazendo perguntas e observando tudo com atenção científica que impressionou os profissionais. Senhora, a senhora trabalha na área? Perguntou um dos técnicos. Não, mas já cuidei de muitas crianças. A gente aprende a prestar atenção nas coisas. Os técnicos coletaram amostras do ar, da poeira, das paredes, do carpete e até mesmo dos móveis. Prometeram entregar os resultados na segunda-feira. Durante o fim de semana, Lucas e Leonardo continuaram dormindo no andar inferior. E a melhora em seu estado geral era inegável. Eles brincaram por mais tempo, comeram com mais apetite e, pela primeira vez em meses, Leonardo conseguiu fazer uma atividade escolar sem se queixar de dor de cabeça. Dona Cida, disse Lucas no domingo à tarde, por que a gente não pode sempre dormir aqui embaixo? Talvez possam, meu anjo. Ela respondeu, trocando um olhar significativo com Rodrigo. Na segunda-feira de manhã, o telefone tocou às 8h30. Era o coordenador da empresa de análise ambiental. Senhor Mendes, preciso conversar com o senhor urgentemente. Pode vir até nosso laboratório hoje de manhã? O tom grave na voz do homem fez o coração de Rodrigo acelerar. É algo sério? Preferimos explicar pessoalmente. E sugerimos que o senhor traga as crianças para longe daquele ambiente imediatamente. Rodrigo desligou o telefone com as mãos tremendo.
Dona Cida, que estava preparando o café da manhã, percebeu sua expressão. Senhor Rodrigo, que foi? Acho que você descobriu algo muito importante, Dona Cida. Muito importante mesmo. Capítulo 4. A descoberta que mudou tudo no laboratório da empresa de análise ambiental, na Vila Olímpia. Rodrigo e Dona Cida se sentaram diante de Dr. Paulo Henrique Monteiro, engenheiro químico especializado em contaminação ambiental. Senhor Mendes, começou Dr. Paulo, abrindo uma pasta com resultados. O que encontramos na sua residência é extremamente preocupante. Ele espalhou várias folhas sobre a mesa, todas cheias de gráficos e números que Rodrigo não conseguia decifrar. As amostras coletadas nos quartos das crianças revelaram a presença de múltiplas toxinas em concentrações perigosas. Que tipo de toxinas? Perguntou Dona Cida, surpreendendo o Dr. Paulo com a objetividade da pergunta. Principalmente formaldeído, tolueno e benzeno. Além disso, encontramos esporos de mofo tóxico, especificamente Stachybotrys chartarum, conhecido como mofo negro. Rodrigo sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. De onde isso está vindo? Dr. Paulo pegou algumas fotografias. A combinação é devastadora. O formaldeído está sendo liberado pelos móveis planejados. Aparentemente, foi usado um tipo de cola e verniz de baixa qualidade na fabricação. O tolueno e benzeno estão vindo da tinta das paredes e do carpete sintético. Ele mostrou fotos microscópicas das manchas que Dona Cida havia encontrado. E o mofo está crescendo na estrutura da parede devido a um problema de umidade que provavelmente existe desde a construção. Mas como isso passou despercebido por tanto tempo? Rodrigo estava incrédulo, porque os sintomas de intoxicação crônica por essas substâncias são muito similares aos de várias doenças neurológicas raras. Dores de cabeça, fadiga, confusão mental, problemas de coordenação. É praticamente impossível diagnosticar sem análise específica do ambiente. Dona Cida fez a pergunta que Rodrigo não conseguia formular. Doutor, as crianças vão ficar bem? Dr. Paulo sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. A boa notícia é que intoxicação ambiental, na maioria dos casos, é reversível. Removendo a fonte da contaminação e com o tratamento adequado, as crianças devem se recuperar completamente. Rodrigo sentiu as lágrimas enchendo seus olhos. 3 anos de desespero, milhões gastos em tratamentos, consultas com os melhores, especialistas do mundo, e a resposta estava na casa que ele havia criado com tanto carinho para receber seus filhos. Quanto tempo vai levar para eles se recuperarem? Ele perguntou. Depende de quanto tempo eles ficaram expostos e da intensidade da intoxicação. Pelos sintomas que o senhor descreveu, eu diria que em 6 meses a 1 ano, com o ambiente correto e acompanhamento médico, eles devem estar completamente normais. Saindo do laboratório, Rodrigo se virou para Dona Cida. Como posso te agradecer? Ela sorriu com aquela simplicidade que havia conquistado a todos desde o primeiro dia. Senhor Rodrigo, eu só fiz o que qualquer mãe faria. Prestei atenção nas crianças. Não, Dona Cida, você fez o que dezenas de médicos especialistas não conseguiram fazer. Você salvou meus filhos. Naquela tarde, Rodrigo ligou para Marina e explicou tudo. Ela chorou tanto de alívio que não conseguiu falar por vários minutos. Rodrigo, isso significa que nossos meninos vão ficar bem. Completamente bem. Eles decidiram que, enquanto o penthouse passava por uma reforma completa, substituição de todos os móveis, remoção do carpete, tratamento das paredes, correção do problema de umidade, Lucas e Leonardo ficariam temporariamente na casa de Marina, que também foi testada e considerada segura. Dr. Silveira, quando soube da descoberta, ficou impressionado.
Em 30 anos de medicina, nunca vi um caso de intoxicação ambiental tão severa, com sintomas tão específicos, ele disse. A observação dessa senhora salvou essas crianças. 3 semanas depois, os primeiros sinais da recuperação já eram evidentes. Lucas e Leonardo voltaram a correr, a brincar com energia, a fazer perguntas sobre tudo. Seus exames de sangue mostravam que os níveis de toxinas estavam diminuindo rapidamente. 1 mês e meio depois, eles voltaram para o colégio. 6 meses depois, estavam completamente curados. Dona Cida continuou trabalhando para a família Mendes, mas agora não apenas como faxineira. Rodrigo criou para ela o cargo de supervisora de bem-estar familiar, um título que ela achou pomposo, mas que aceitou com orgulho. Sabe, senhor Rodrigo, ela disse um dia, enquanto assistiam Lucas e Leonardo jogarem futebol no quintal da casa. Nova, uma casa térrea, completamente construída com materiais ecológicos e testada exaustivamente. Às vezes, as coisas mais importantes da vida são as mais simples. Como assim? Ar limpo, comida de verdade e alguém que preste atenção. Não precisa ser rico para ter isso. Rodrigo refletiu sobre essas palavras. Em sua busca desesperada pela cura de seus filhos, ele havia consultado os médicos mais caros do mundo, investigado doenças raríssimas, considerado tratamentos experimentais. Mas a solução estava no olhar atento e na sabedoria prática de uma mulher simples, que sabia que 2 crianças doentes do mesmo jeito, no mesmo lugar, na mesma época, significavam que o problema estava no ambiente, não nos genes. 2 anos. Depois, Dr. Paulo Henrique Monteiro convidou Dona Conceição para dar uma palestra em um seminário sobre saúde ambiental. O título da apresentação era Como o olhar leigo pode detectar o que a ciência não vê. Ela aceitou, mas fez questão de que Lucas e Leonardo, agora com 12 anos e completamente saudáveis, a acompanhassem. Eu quero que eles aprendam uma coisa importante, ela explicou para Rodrigo, que às vezes a pessoa mais importante não é a que tem mais estudo, mas a que presta mais atenção. Na plateia do auditório da Faculdade de Medicina da USP, centenas de médicos, engenheiros e pesquisadores ouviram uma mulher de origem humilde explicar como salvou 2 crianças simplesmente observando, questionando e confiando em seus instintos. A história de Dona Conceição se tornou um caso de estudo. Mas para ela, nada disso importava tanto quanto ver Lucas e Leonardo crescerem saudáveis, correndo pelo quintal, brigando como irmãos normais e sonhando com o futuro. Às vezes, ela dizia, Deus usa as pessoas mais simples para fazer as coisas mais importantes. E assim, uma faxineira de 50 anos, com educação básica, mas com coração de mãe, provou que a observação atenta e o amor genuíno podem conseguir o que milhões de reais em medicina de ponta não conseguem: salvar vidas. A verdadeira riqueza de Rodrigo não estava em suas fazendas ou exportações. Estava na risada de seus filhos correndo pelo quintal e na sabedoria de uma mulher que ensinou a ele e ao mundo uma lição que jamais seria esquecida. Às vezes, as respostas mais importantes estão bem na nossa frente, esperando apenas que alguém tenha coragem de prestar atenção. Epílogo hoje, 5 anos depois da descoberta de Dona Cida, Lucas e Leonardo são adolescentes de 15 anos, saudáveis e cheios de vida. Lucas decidiu que quer ser médico, inspirado por toda a experiência que viveu. Leonardo quer ser engenheiro ambiental. Rodrigo criou uma fundação dedicada à pesquisa de contaminação ambiental em residências, especialmente aquelas que afetam crianças. A Fundação Conceição, nomeada em homenagem à mulher que mudou sua vida, já identificou e tratou mais de 200 casos similares em todo o Brasil. Dona Cida ainda trabalha com a família Mendes,
mas agora divide seu tempo entre cuidar da casa e dar palestras sobre observação ambiental e saúde infantil. Ela nunca se casou, dedicando sua vida inteira ao cuidado de crianças. Primeiro seus próprios filhos e netos, depois as crianças de outras famílias. Minha missão na vida, ela sempre diz, é prestar atenção nas crianças quando ninguém mais está prestando. E essa atenção, simples, mas profunda, salvou não apenas Lucas e Leonardo, mas centenas de outras crianças que se beneficiaram de sua sabedoria e da fundação que sua descoberta inspirou. Uma prova de que, às vezes, os maiores milagres vêm das pessoas mais humildes, que fazem a diferença simplesmente prestando atenção no que realmente importa. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias. E lembre-se, às vezes, as respostas que procuramos estão mais perto do que imaginamos. Até a próxima!